Estamos de volta com o nosso Ciência e Espiritualidade. Se você é telespectador da TV Mundo Maior e quer fazer parte da família de divulgadores do Espiritismo, ligue para o 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos continuar com a nossa entrevista com o Dr. Júlio Preto Pérez. Por enquanto, nenhum estudo foi conduzido para avaliar os neuromediadores do transe mediúnico. Nós temos justamente como planejamento fazer um estudo, provavelmente no início de 2010, a respeito dos neuromoduladores envolvendo esses estados de transe, esses estados alterados de consciência observados durante a mediunidade. Então, estamos numa fase embrionária. Como eu disse há pouco, fizemos o primeiro estudo mundial a respeito da mediunidade, utilizando uma ferramenta de neuroimagem funcional, e certamente esse estudo vai chamar bastante atenção da comunidade científica. Eu recentemente tive num congresso da Associação Americana de Psicologia em Boston, no começo desse mês, e houve muito interesse para esse assunto. Eu pude falar sobre os desafios metodológicos para o estudo do não palpável, para o estudo do espírito. Do latim, espírito significa sopro, respiração. Então, como podemos estudar o não palpável? E justamente eu abordei esses desafios metodológicos para que um número maior de pesquisadores possa conduzir essas pesquisas de extrema importância no meio acadêmico e científico. Nós estamos escrevendo sobre esse tema. Vários estudos foram conduzidos envolvendo neuroimagem e estados dissociativos, como, por exemplo, estados psicóticos ou alucinações auditivas, visuais, e não se tem ainda um senso comum ou não foi ainda observada assim uma reciprocidade, um circuito neural único envolvendo esses estados dissociativos psiquiátricos, né? E o fato é que o que se observa até agora é uma miríade de circuitos neurais, quer dizer, uma variedade incrível de estruturas envolvidas, circuitos nesses estados dissociativos. O que nós estudamos e que nós vamos comparar com a literatura, com os achados em neuroimagem funcional desses estados dissociativos psiquiátricos, é justamente um estado dissociativo, que é a psicografia, que é o estado mediúnico, porém não psiquiátrico. Quer dizer, as pessoas que fazem essa psicografia são indivíduos rígidos, saudáveis, não tem, por exemplo, histórico de doenças neurológicas, psiquiátricas, tem uma qualidade de vida satisfatória, um entorno, um relacionamento interpessoal em ordem, tranquilo. Então, nós vamos comparar esse transe mediúnico, que é um estado dissociativo, com os achados dessa linha de pesquisa que envolve neuroimagem e estados dissociativos psiquiátricos, para observar as possíveis diferenças ou mesmo semelhanças, né? O curioso é que do ponto de vista qualitativo dessas experiências, esse estado de transe mediúnico é um estado de fato em que o indivíduo perde ou atenua a consciência sobre si mesmo, ou mesmo sobre os conteúdos que ele escreve. No entanto, retoma essa consciência momentos depois e tranquilamente conduz a sua vida sem qualquer
viés psiquiátrico ou um transtorno como se encontra em tantos outros casos. Acredito que não. Tem um grande corpo de pesquisas que evidenciam a existência do espírito. Por exemplo, estudos conduzidos por Ian Stevenson, Haraldson, Hemendra Banerjee, da Universidade de Rajasthan, na Índia, pesquisaram crianças com lembranças espontâneas de memórias de vidas passadas, registravam esses relatos das crianças e levavam essas crianças in loco para confirmação ou desconfirmação dessas informações. Então, vários casos foram confirmados e com um índice percentual significativo, e isso para citar uma das linhas de pesquisa que sugerem, que suportam a existência do espírito ou mesmo da reencarnação. E uma série de outras linhas trazem dados robustos sobre a vida anímica, a vida espiritual. Por exemplo, Parnia, em 2007, publicou um artigo muito interessante numa revista chamada Medical Hypothesis, reunindo vários estudos sobre experiência quase-morte. E esses estudos revelam que 18 a 20% dos pacientes com parada cardíaca que chegam ao hospital, ao pronto-socorro, parados, quer dizer, com fluxo sanguíneo cerebral zero, quer dizer, não há o movimento das sinapses no cérebro naquele momento, relatam esses pacientes experiências acontecidas durante a parada cardíaca, e essas experiências são confirmadas pelo staff médico a posteriori, quer dizer, isso de fato aconteceu. E a literatura que envolve assim, estudos em neuroimagem, de cognição, de percepção, memória, mostram claramente que o cérebro precisa de, entre aspas, bastante energia para processar essas tarefas complexas cognitivas como a memória, como a percepção, etc. O fluxo sanguíneo cerebral zero significa uma impossibilidade de processamentos dessa ordem, complexos, cognitivos, que envolvem memória, atenção, percepção e assim por diante. Então isso para citar uma segunda linha de pesquisa que evidencia a existência do espírito. Isso é muito importante que a gente considere, porque a psicologia ou mesmo a psiquiatria atualmente não consideram essa possibilidade que tem sido de maneira robusta mostrada por essas frentes de pesquisa. Então, a resposta objetiva para a sua pergunta é que, de fato, nós precisamos considerar essa possibilidade da existência espiritual no tratamento das enfermidades. E as pessoas que fazem isso têm obtido resultados interessantes, e as pesquisas estão aumentando nesse sentido, e vale a pena estarmos todos bastante atentos para essa dimensão espiritual, porque é uma hipótese factível e demonstrada por várias linhas de pesquisa em conjunto. Vamos fazer mais um break no nosso Ciência e Espiritualidade de hoje. Não se esqueça, se você está assistindo pela internet, é só você procurar na nossa galeria offline o link Bloco C para assistir a próxima parte do nosso programa.